Minha querida, cuidado. Amém. O homem conquista com tudo que vem. Yeah. Mas você não sabe o objetivo que está por trás disso, porque às vezes ele nem sequer quer casar contigo. É um objetivo espiritual. Nós, como mulheres, somos reprodutoras e carregamos algo dentro de nós. E há demônios que mandam esses homens para entrar dentro de nós, colocar aquele lixo para reproduzir mais dinheiro. Porque nós somos reprodutoras. Nós já carregamos isso naturalmente. Ainda que você não esteja na palavra, tu podes ter a consciência que és uma reprodutora. Automaticamente, porque isso é espiritual. O demônio sabe disso. Então ele caça. E nós, infelizmente, sem consciência, cedemos. Bem-vindos a mais um Pod Fé. Um programa que é de Deus, que veio para mudar, salvar e fortificar a sua fé. Hoje temos uma convidada com um testemunho impactante. Não perca, fique ligado. Ela que é Susana de Fátima. Ela que é serva de Deus, é mãe e é esposa. Muito obrigada, serva Susana, por ter aceito o convite de Deus. Glória a Deus. É um privilégio, é uma graça, é uma confirmação de Deus este dia. Amém. Para a honra e glória dele estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Sem deixar de agradecer o nosso parceiro exclusivo, nosso patrocinador, que é a Pixel Tech. Sim, Pixel Tech é responsável por essas imagens magníficas, nítidas, limpas, com essa iluminação perfeita. Pixel Tech. Sem deixar de agradecer o Salão de Cabeleireiro Toques de Beleza Coifé, em Talatona. Qualquer coisa, as informações estão aí no rodapé. Susana de Fátima, mulher linda, cheia de luz, que vai passar uma tarde magnífica conosco aqui, juntamente com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. Quem é Susana de Fátima? Uau! Eu começo por definir a Susana como o agir e a misericórdia de Deus. Porque eu consigo perceber o testemunho da minha vida desde o ventre materno. Lembro-me, uma vez a minha mãe falava para mim, ela dizia: Susana, sabes como é que eu te tive? Te tive com muita dificuldade. Eu tive-te quando o teu pai ainda já não quis mais nada comigo. Teu pai fugiu com muito dinheiro e já tinha outras mulheres. E ele passava com rancho à frente de mim. Nem queria saber de mim. Mas eu ainda assim decidi te ter. Mas eu passei por lutas. Muitas dificuldades. E hoje eu dei a luz a ti. E eu consigo perceber, tudo isso que a minha mãe dizia era uma forma de me alertar. Que ela passou por um processo, mas ela venceu. Amém. Porque todo o processo tem sempre uma vitória. Amém. Conta a minha mãe também que aos 5 anos, esta mesma Susana passou por uma crise. Lembro-me aos 3 anos, se a mente não me falha, eu estive inconsciente, apanhei uma doença, não sei se poderia dizer epilepsia, mas era uma doença que me deixou inconsciente durante várias horas e que quase me levavam à morgue. Mas já não deu tempo, porque apareceu um doutor, parecia um anjo. Deus manda sempre alguém. É verdade. E ele deu-me a vida por orientação de Deus. E eu voltei à vida. E tudo começou aí. Tudo começou aí. Foi uma luta. Então eu digo que eu sou uma resiliente. Eu sou uma persistente. E eu sou o favor de Deus. Porque Deus tem feito sempre grandes coisas em minha vida. Amém. Glória a Deus. É verdade. Porque o meu testemunho, eu quero transmitir o testemunho não para que o meu nome seja conhecido, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Eu neste momento eu quero que vidas sejam alcançadas, para percebermos que todo o processo é necessário. Mana Edina, eu quero dizer que Deus é amor. Amém. A minha mãe, em momentos difíceis, mesmo não tendo o que comer,
ela zungava. Às vezes ela dizia que comigo às costas da zunga não conseguia vender nada. A minha mãe recebia fardos para vender de outras pessoas para poder nos sustentar. E ela não conseguia lucrar, tinha de devolver as roupas, mas tinha que devolver com lucros. E ela que não tinha onde tirar se não vendia. E ela diz que eu chorava muito. Eu chorava muito. Ela comigo às costas eu chorava. Aos 7 anos eu peguei uma infecção na perna. Eu lembro-me, e era uma ferida crônica na perna direita. E aquela ferida era tão profunda que fedia mesmo, era fedorenta e tinha vermes. E eu achava que fosse por conta das moscas. Eu nem tinha noção que aquilo era, atualmente diz tala. Mas eu prefiro não dar nome às doenças, Sim, porque eu acredito que Deus é aquele que desinstala até a própria tala. Em nome de Jesus. Naquele momento eu vivi aquilo, na inocência. Deus conhece os seus filhos. Eu digo às pessoas, não importa as circunstâncias, se permanecerem fiéis, Deus conhece cada um de nós. Ele sabia que eu era inocente, era uma miúda. Eu não sabia nada, se alguém colocou, não, eu também não sabia. E eu nem me questionava se eu queria que aquela ferida sarasse, mas todos os dias eu chorava, falava, Jesus me cura. Jesus me cura. Mas eu nem sabia quem era o tal Jesus que eu chamava. E aquilo foi acontecendo 5 anos depois. 5 anos depois, a minha ferida sarou. Tanto é que a cicatrização foi lenta. E eu comecei a sentir que Deus é comigo. Eu fui batizada, recebi a primeira comunhão e comecei a trabalhar para Deus. Porque eu seguia a minha mãe, na época eu católica, porque cresci católica com a minha mãe. Eu fazia leituras, era leitora, trabalhava para o altar. Mas só que surgiu uma fase da minha vida que eu achei necessário ter que experimentar a vida. Sabes quando Satanás sabe quem tu és, quem vai ser para Deus, ele é inteligente. Satanás é inteligente. Sim. Ele cria uma circunstância, ele cria uma ocasião, ele cria uma rede de pesca, pronto, é assim que eu posso dizer. Aquela rede foi criada. Eu entrei em uma agência de moda. Eu desfilava de biquíni, eu servia a 2 senhores ao mesmo tempo. Eu ia para o altar fazer leitura aos domingos. Às sextas e sábados eu ia desfilar. Eu ia desfilar, fazia teatro, e muitas vezes aquelas cenas muito sexy com aquela roupa, e as pessoas já me conheciam. E muita gente da rua olhava, mas se fossem ao teatro ver alguma série, mas essa não é a Susana. Aquela que lê, aquela do altar. Mas essa anda mais assim, veste mais assim. Oh, Deus. Eu nem queria saber, eu dizia, não quero saber, eu sou moça. A minha mãe, Susana, não veste mais assim, tu tens de mudar, a vida não é essa. Eu não queria ouvir. Porque o Satanás nos coloca, muitas vezes quando não conhecemos Deus, Satanás coloca uma consciência firme, fazendo com que a pessoa perceba que o que está a fazer, ainda sendo errado, está correto. Certo. E que quando vem uma pessoa correta para nos corrigir, nós vamos agir contra essa pessoa. E eu ficava zangada com a minha mãe e dizia, não, ser mãe não é assim. Eu respondia, ser mãe não é assim, não fale comigo, eu não quero assim. E se a mãe não quer, eu vou ficar em outro lugar. Sim. Olha, aquilo foi passando o tempo. E Deus é tão bom que Deus começou a me fazer ver o que eu tinha de viver realmente, mas por intermédio de um processo difícil. Oh, Deus. Eu coloquei, meu primeiro episódio foi no meio de umas amigas. Eu saí com amigas, levava uma bolsa, eu coloquei pó de maquilhagem, lápis, rímel, alguns objetos, coisas que as mulheres gostam de usar. Eu fui à casa de banho. Uma das minhas amigas pegou o meu pó de maquilhagem e misturou com um pó esquisito. Olha como é que o Espírito Santo fala comigo. Eu saio da casa de banho para voltar e pegar as minhas coisas. A amiga diz, olha Susana, eu quero retocar a minha maquilhagem. Vamos ainda juntas para retocar. Eu disse, olha, por acaso também eu preciso retocar a minha maquilhagem. Mas como nós conhecemos como são as nossas coisas, eu abri e disse, aqui alguma coisa está estranha. Algo me diz que eu não posso usar isso. Mas algo que nós não conhecemos o Espírito, não identificamos aquela voz como Espírito Santo. Nós temos, quando a pessoa não tem a conexão com Deus, não ouve a palavra, não medita, ainda não tem o nome correto daquela voz. É verdade. E aquela voz era Deus a falar para mim.
Deus já estava a colocar sinais na minha vida, porque naquele momento, se eu colocasse aquilo, poderia acontecer o pior. Eu fui com ela à casa de banho. Ela disse, Susana, eu vou lavar o rosto para depois pôr o pó, porque naquela época nós só queríamos pôr um pozinho, Sim, uma era coisa só assim um pozinho, básica. sim, não era muitas bases, Sim. era pó. Eu disse, não, eu acho que eu não vou pôr. Tenta pôr. Não, ela disse, não, também já não quero mais retocar. Eu disse, também eu não vou pôr. Porque algo me diz que eu não, porque tudo que eu deixei do jeito que está, não é do jeito que eu deixei. E eu sinto que eu não posso. Peguei e comecei a deitar. Ela disse, estás a deitar por quê? Você não presta, Susana, você é bruxa. Eu disse, oh, por quê? Eu não sabia que essas mesmas amigas já tramaram contra mim, porque eu ficava com elas e no meio delas, os homens olhavam só para mim. Naturalmente. Yeah. Eu não sei, é que aquilo também não era de Deus. Satanás colocou uma imagem que atrai homens. E que os próprios homens olhavam para mim e diziam, não, essa é a Ela. tal. E eu dizia, eu sou a tal. E as amigas diziam, não, ela não pode, como é que sou ela? Nós todas também somos avantajadas. É verdade. Tinha amigas até mulatas, elas diziam, mas como assim? Essa preta, é que está a carregar assim? Yeah. Olha, aquilo foi ocorrendo e eu decidi não estar perto dessas pessoas. Porque o mundo tem duas coisas. Se nós confiarmos as pessoas, nós acabamos nos afogando às pessoas. Mas se nós nos apegarmos às pessoas e nos apegarmos às coisas de Deus, nós acabamos estando seguros e protegidos a Deus. Porque as pessoas querem uma coisa de nós. Eu, quando andava com aquelas pessoas, elas sabiam que era benefício para elas. Yeah. Porque quando os homens que eu atraía iam para a mesa, pagavam. Sim. Comíamos e bebíamos. Se pudéssemos viajar, íamos viajar. Piscina, casa com piscina, já tudo organizado. Quem era a Susana? A Susana, na época, a Zenaida. A Zenaida era a pessoa naquela época, mas para o mundo. Porque Deus, naquela época, estava começando a me fazer perceber quem eu era. Aquele processo passou, as amigas reuniram-se e começaram a falar. Ela é uma bruxa, ela deve conhecer alguma coisa. Como é que nós já tentamos uma coisa, mas ela não caiu? Aconteceu isso com ela por quê? Eu também, na inocência, só fui falar à minha mãe e disse, você anda muito. Você não tem. Você, quando a mãe fala, você não ouve. Yeah. Você, na tua conta, porque a boca de uma mãe não sai palavras que apodrecem. São os dentes que apodrecem. É Eu disse, verdade. enfim, deixei aquilo, parei de andar com aquelas amigas. Disse, não, doravante, passarei a andar só. É verdade. E eu fui no processo de andar só. Infelizmente, naquele mesmo processo de andar só, eu decidi ir em lugares só para tomar um chá, um cafezinho, não sei o quê. E eu acabava sempre atraindo homens, e principalmente homens casados. Mas eram tais homens que vinham já com todas as propostas. Sim. Uns até sinceros e diziam, olha, eu não vou deixar a minha mulher, mas eu quero te garantir boa vida. Numa dessas aceitei. Eu vivi numa centralidade, eu não vou dizer aqui o nome, vivi numa centralidade com uma casa muito bem organizada, tinha uma boa vida, uma vida fácil. Que eu se dissesse, amor, olha, podes transferir 300 mil kwanzas agora, ou 500 mil, olha amor, eu vi que tem um espaço a ser vendido a X milhões, nós precisamos comprar isso, ele faria. Eu tinha aquele homem como o meu salvador. Eu não tinha Deus como o próprio Salvador. Naquela época, Deus para mim era uma das opções, não era a opção. Sim. Então eu vivia assim. Eu comia e bebia. Lembro-me, havia uma época em que eu havia completado idade. Eu dei uma festa em que cada convidado tinha direito a 2 garrafas de champanhe. E que aquele dia era muito chique, era uma festa muito grande. Que nós vivemos um ambiente muito promíscuo. E ele não podia participar porque era casado. E ele nunca tinha tempo, era assim, tipo, vem durante a tarde e durante a noite ele tinha já de ir, ao entardecer tinha de voltar para casa. Então eu tinha toda a liberdade. Fazia festa, vivia a minha vida e tudo mais. E, na verdade, aquilo não foi sustentando a minha vida espiritual. Eu quero contar que mesmo nesse processo, o Senhor falava comigo por intermédio de sonhos. É assim,
nós podemos passar todas as coisas nessa vida, mas tem uma coisa que Deus não tira. Aquilo que Deus nos chamou para ser permanece conosco mesmo quando estivermos na promiscuidade. E quem se identificar com este vídeo, eu acredito que o Senhor vai tocar para que se localize, porque o que falta em nós é uma oportunidade e estarmos envolvidos com pessoas certas. Porque eu digo que nós não vivemos para nós, vivemos para os outros. E cada pessoa na nossa vida não é apenas uma pessoa, é um propósito. Eu conheci uma amiga naquele mesmo edifício. Uma mulher que falava muito de Deus. Eu disse, poças, eu que quero fazer as minhas coisas, até a vir me pregar, não gosto assim. Eu dizia, eu não gosto disso, não me prega. Não me prega por quê? Eu não quero saber da palavra, eu quero saber de outras coisas. Mas aquilo sobre Deus ainda existia, porque eu também conheço, ela dizia uma coisa, eu dizia, eu também conheço. Esse versículo, eu também conheço, sou leitor, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu conheço. Mas não vale conhecer. Vale praticar. Sim. Vale ser fiel com Deus. Aquele processo foi passando. Uma dessas noites, eu fiquei em casa sozinha, no apartamento. Meu filho havia ido já com a minha mãe. Ele muito pequeno, eu pedi que ele ficasse porque o processo foi tão... neste processo depois eu ainda não tinha... Vou contar quando eu tinha já o Gabriel, né? Quando eu tive o Gabriel foi muito difícil para mim. Eu lembro-me que eu noivei com o intuito de me casar, porque já tinha tudo marcado e tudo mais. Eu comecei, o processo da promiscuidade foi acelerando mais depois da minha frustração após o meu noivado. Ok. Por quê? Porque eu, quando noivei, quando eu estava já na promiscuidade e tudo mais, eu disse, não, eu vou agora tentar ter alguém. E eu conheci um moço que ele já dizia, eu gosto de ti, eu acompanho-te pelas redes sociais. Tu és muito bonita, tu és muito não sei o quê. E eu quero que você seja minha mulher. Eu disse, tu tens mulher? Eu dizia, não tenho mulher, eu quero muito estar contigo. Nós noivamos, marcamos o casamento, só que eu fui traída. Na minha própria casa. Naquela época morre o cunhado e depois de alguns dias tínhamos que estar um processo de encontro familiar e tudo mais. Mas eu disse, olha, vou ter que buscar roupas em casa e depois volto. Naquele mesmo dia em que eu tinha de ir buscar coisas em casa, encontro um projeto de promiscuidade dentro da minha casa. Meu Deus. Um homem, 2 homens, 2 mulheres. O que significa isso? Eu não poderei dizer se foi feito sexo ali ou não, mas 2 homens e 2 mulheres. A mulher de toalha, o que aconteceu aí dentro? Eu olhei para aquilo e disse, não, seja feita a vontade de Deus. Eu disse a ele, o que se passa aqui? Mas naquela época eu não fiquei tranquila, eu fiquei cansada, fiquei chateada. Eu agi de uma forma que talvez fosse agora eu poderia dizer, vá que Deus abençoe. Mas aquele dia eu fiquei furiosa. Quando saí daí, dia seguinte, ela pegou as minhas coisas, colocou na porta da casa da minha mãe. Mesmo eu sendo eu atraída, ainda assim ele tomou aquela atitude comigo. Como se ele fosse o inocente. Como se ele fosse o inocente. Mas nessa situação toda, não é? Nessa situação toda, qual foi o momento que a serva Susana começou a viver o propósito de Deus? Qual foi o momento que deixou de servir os 2 lados e começou simplesmente a seguir Deus? Bom, entre todos esses processos que eu já passei, eu lembro-me do que mais me fez conhecer Deus, na verdade foi a maternidade. Quando eu dei a luz ao Gabriel, eu aí percebi que eu não podia continuar. Eu percebi que a promiscuidade não seria a saída para mim e que tinha de procurar o êxito. O êxito é Deus. A única saída, porque o mundo cria uma estrutura acústica em que nós só podemos estar dentro. Podemos entrar, é muito fácil. É uma porta que só tem a forma de entrar, mas a saída é Deus. Amém. Eu naquele dia disse, se eu continuar eu vou morrer. O próprio Espírito Santo falava no meu coração, não era eu, digo hoje. O próprio Espírito Santo falava dentro de mim, Susana, se você continuar vai morrer. Ou eu,
ou o mundo. Uhum. Se tu continuares, morrerás e vais perder o que mais amas. Eu disse, nesse momento, quem eu mais amo? Olhei para o meu filho, pensei na minha mãe e disse, não, nenhum dos dois eu quero perder. Vou me posicionar. Naquele dia, saí da maternidade com meu filho aos braços, porque eu fui visitada pelo Espírito Santo, porque foi muito difícil dar a luz ao meu filho. Eu entrei com pré-eclâmpsia ao bloco operatório. Eu fui operada num momento difícil. Fui sozinha à maternidade, sem família. Sem família à maternidade. Mas eu hoje digo que eu fui com Deus. Fui com a melhor família da minha vida. Amém. Deus esteve comigo, porque se eu talvez fosse com pessoas da minha família, eu não sairia viva. Yeah. Deus permitiu que eu fosse só com Ele, para que eu fosse livre de várias coisas que estavam a ser feitas no oculto. Amém. Porque Deus é o único que sabe o oculto. Eu lembro-me naquele dia, eu fui ao bloco operatório, a doutora dizia, essa moça assim bem bonita não tem força de espremer. Essa não nasce pela porta, vai nascer pela janela. Essa não sabe. Nós aqui temos que selar. Nós temos que selar. Nós só batemos 60, temos que bater 150. Hoje mesmo, o grupo X então já bateu 100. Nós aqui então, parece que era uma competição de operação. E eram estagiários na sua maioria e poucos profissionais. Eu disse, Senhor, como eu posso calhar em mãos dessas pessoas? Eu comecei a chamar a presença do Espírito Santo. Aí eu comecei a orar. Eu comecei a dizer, Senhor, por favor, me ajuda, Senhor, me tira dessa circunstância. Senhor, eu quero viver. Senhor, eu quero pedir, eu quero pegar o meu filho. Senhor, eu quero conhecer o rosto do meu filho. Senhor, eu te consagro ele. Olha, Senhor, eu vou te oferecer o Gabriel. Ele vai servir a tua obra. Ele vai ser teu servo. Senhor, eu fui visitada por uma luz. Eu estava no bloco operatório, eu senti que os meus sentidos perderam. Veio um som, como se fosse um sino no meu ouvido. Parece som de máquinas, mas eu não sei bem o que era. E eu senti, parece que a minha alma havia saído do meu corpo. Aquele momento foi único, parece que era eu e Deus. A minha alma saiu, assisti o processo, e Deus naquele momento comigo. E Ele me apresentou a morte e me apresentou a vida. Eu fiz promessas para Deus naquele dia. Quando Deus fez, eu saí com meu filho, porque muitas mães naquele dia saíram sem os filhos. Muitas mães que levavam as filhas para dar à luz saíram sem as filhas, sem os netos. E eu fui abençoada por Deus. Quando a minha mãe chegou da Mushima, depois de alguns dias, a minha mãe disse, a Susana, já nasceste? Eu disse, já nasci. Eu própria, com a operação, desci as escadas, fui no andar de baixo onde estavam os bebês, fui pegar o meu filho, eu disse, está aqui meu filho. Eu não sabia que era o meu filho, mas eu já sabia que era o meu filho ao mesmo tempo. Eu disse, meu filho é esse. Doutora, ela não tem nome, mas já tem. Eu disse, esse é o meu filho. Eu sei que é o meu filho. Eu peguei a criança, eu disse, olha o nome dele, coloca só Gabriel Emanuel. Gabriel Emanuel. Deus conosco. Amém. Então foi um processo que eu comecei a conhecer Deus. Quando saí daí, passei mal, mana. Passei mal. As minhas pernas incharam. Eu fiquei doente. O pai do meu filho não queria dar assistência. Eu chorava muito, dia e noite. Antes da maternidade, eu queria me jogar do prédio. Eu ficava lá no Miramar, eu dizia, eu estava com depressão. A depressão no processo do parto e após parto me acompanhou. Eu quis morrer. Eu disse, não, eu vou morrer. Eu prefiro morrer, não adianta. O meu leite secava, o meu leite voltava, o meu leite secava. Eu dizia, esse processo vai matar. Hormônios, sim. Porque eu não conseguia, muitas vezes eu não conseguia amar o meu filho. Eu olhava para ele, eu dizia, Deus, eu também não consigo te entender. Porque eu não conseguia entender o que Deus queria comigo. Eu chorava muito. Eu tentava ligar para o pai do meu filho. Ele não queria atender. Mas quase que ninguém se apercebeu do que eu passei. Porque eu permiti que só Deus pudesse sarar minhas feridas. A família na qual eu podia contar foi a que mais me desprezou. Porque naquele processo eram muitas críticas. Aí então, não é a bonita, a armada e não sei o quê. Acabou mal. Susana acabou mal. Onde é que está a Susana? Susana está aí com um filho, então. Agora quem vai sustentar? Eu também não vou. Reuniam-se para falar de mim. A própria família. Aos 15 dias, eu lembro-me, o meu filho, na época, tinha 15 dias. O meu irmão veio para mim e disse, Susana, você vai ter que sair, porque eu quero arrendar a minha casa. Meu filho tinha 15 dias. Deus sabe, Deus é testemunha desse dia.
Ele disse, olha, você vai ter que sair porque apareceu um branco que vai alugar essa parte de cima e eu, por essa parte de baixo ser muito pequena, eu vou ficar eu e a minha família, você vai ter que sair. Eu disse, tá bem, não tem problema. Mas eu já sabia que aquilo era uma conversa que já foi combinada. E quando eu saí daquele processo, eu tinha de procurar um lugar para estar. Eu voltei para a casa da minha mãe. Quando eu saí daí, não tinha nem dinheiro de táxi. Pelo menos que ele dissesse, olha, vai sair da minha casa. Mas eu estava à espera disso, num processo humano. Mas espiritualmente hoje eu percebo que foi necessário ser assim. Yes. Amém. Porque Deus usa pessoas certas. Ele não era a pessoa certa para me ajudar. Hoje eu entendo. Amém. Hoje eu entendo aquilo que eu passei. Ele disse, vai. Eu disse, Jesus, vou fazer o quê? Eu peguei as minhas banheiras com o meu filho, pus as costas do o meu filho tão pequenino, Gabrielzinho. Eu peguei o meu filho, pus as costas e disse, eu vou me embora. Mas também não sei como eu vou. Um vizinho, Adilson Poeira, naquela época, menino ainda, amigo meu, ele disse, vais para onde, Asnaida? Eu disse, não, eu vou para a casa da minha mãe. Eu chorando, assim, falando com lágrimas, parece que Deus secou as minhas lágrimas. Agora, quando eu choro, só choro na presença dele. Amém. Eu chorava, eu dizia, eu vou para minha mãe. Ele disse, e vais como? Eu disse, eu vou de táxi. Eu vou de táxi, vou ver se vou à paragem, mas também não tenho dinheiro de táxi. Com teu bebê de 15 De dias. 15 dias. Ainda por cima expulsa de casa, não é? Pelo seu próprio irmão. Sim, porque ele tinha de arrendar a casa dele. Mas eu percebi. Então Jesus não mentiu quando disse que o nosso pior inimigo será a própria nossa família. São os primeiros Jesus que não vêm contra mentiu. nós. É verdade. E aquele processo foi doloroso, porque na época eu não entendia. O vizinho veio, pediu-me, disse, olha Susana, eu vou fazer algo por ti. Eu tenho aqui 12 mil kwanzas. Eu lembro-me deste dia. Tenho 12 mil kwanzas. Mas eu não te poderei levar a casa, mas eu vou chamar um amigo meu que faz trabalho de Alotax, vai te levar a casa. Eu disse, está bem. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu não sei o que te dizer. E naquela semana eu estava zangada com esse vizinho. Eu estava zangada com ele. Eu dizia, não quero, vocês estão a rir de mim porque nasci, porque nós éramos jovinhos que sentávamos nas escadas do prédio. Era aquela moça que me armava muito, então você engravidou, veio mais de novo aqui, veio novamente aqui fazer o quê? Então eles faziam bullying. Mas só que a mesma pessoa foi usada para me ajudar. Ajudou-me, eu saí daí com meu filho. Cheguei ao Zango, a minha mãe me recebeu, mas foi difícil, porque também foi um processo muito complicado, mas a minha mãe nunca me deixou. A minha mãe nunca me abandonou. A minha mãe sempre me amou. Aceitou-me, aceitou o processo. Ela disse, olha, já não tenho o que fazer. Jogar fora não posso. A minha mãe que cuidava do meu filho, fazia comida para o meu filho, cuidava de mim, mas eu já estava a emagrecer. Porque após o bloco operatório eu comecei a ter infecções na perna. Diziam que era edemas. Saiu rebentos como se fossem queimaduras. Eu tinha que andar com calcanhar. Eu dizia, Deus, eu estou cansada. Eu com a ferida da operação a me doer, a cheirar mal. Os meus pés têm mais feridas. O meu filho não para de chorar. Meu Deus. Vou pegar o bebê, eu vou consolar minha dor. Deus, eu nem tenho dinheiro para ir ao hospital. Peguei a Bíblia, joguei no chão. Disse, não vou orar mais. Deus, você não existe. Você não existe para mim. Quem você é para mim, Senhor? Eu vivo tudo isso só numa pessoa. Glória. Só porque eu te disse que eu já não vou voltar no mundo assim, então fiz o quê? Estou errada, fiz o quê? Fiz a escolha errada, eu perguntava isso. Fiz a escolha errada. Tá bem então, vou me prostituir. Eu falei assim para mim, era o Satanás. Era o amigo do alheiro. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Ele vinha já com aquelas histórias. E eu pensando que estava agir bem. Deus usou uma mulher. 3 dias depois, eu não queria sair do quarto, eu disse, eu não vou comer, não vou beber. Fiz greve. Aquilo não era jejum, era greve de fome. Não se faz greve de fome com Deus. Não se faz mania com Deus. Deus não precisa disso. Deus não precisa de birra. Deus precisa de atitudes. É verdade. Deus precisa de posicionamento. Eu aprendi naquele dia, a senhora foi para a minha casa, foram visitar, ouvimos que a Susana já está aqui, não sei o quê, viemos ver o bebê e tudo mais. Ela só veio com 3 palavras. Ela disse, querida, eu que estou aqui, se eu te contar a minha história, você vai chorar.
isso que você está a passar. Ouve só, estás a passar. É para deixar. Você não sabe o que vem lá frente. Ama o teu filho. Agradeça pelo teu filho, porque tem mulheres que não conseguiram. Sabes quantas mulheres foram operadas e não saíram vivas? Você está a chorar por ferida. Ferida sara. Vai ser uma cicatriz. Amém. Olhei para aquela senhora, ela ficou a dar-me muitos conselhos. Ela disse, eu vou te convidar para assistir um culto na minha igreja. O primeiro culto na minha vida, Amém. numa pentecostal. Amém. Eu fui com essa senhora assistir o culto. E eu lembro-me naquele dia, parece que contaram a minha vida no pastor. Eu disse, não é possível, esse pastor sabe da minha vida. Yeah. Não é possível. Como assim? Ele ia falar. Para seguir a Deus precisa-se aceitar a cruz. Quem é que vai na presença de Deus sem se descarregar? Se quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue na sua cruz e siga-me. Você pensa que é o quê? Vocês gostam de encurtar a cruz. Vocês querem serrar a cruz. Aquilo não vai ser cruz. Aquilo vai ser uma madeirinha. Você tem que carregar a cruz completa. Se não carregares a tua cruz, quem vai carregar? Eu disse assim, pastor, tá a falar o quê? Não entendi nada. Mas as palavras ficaram na minha mente. Sim. Eu vi, carregar a cruz. Carregar a cruz é o quê? Okay. Eu disse, tá bem. Mas o outro dia, as pregações parece que eram só para mim. Direcionadas para ti. O Espírito Santo que estava a trabalhar e que queria que realmente você o conhecesse, queria chamar a tua atenção num todo. E a pergunta que segue seria da seguinte forma: como é que a tua família, os teus amigos encararam a tua conversão? As tuas amigas sabiam quem era a Susana. A tua família também sabia quem era a Susana. Como é que eles encararam essa conversão? A nova Susana, renascida, a que aceitou Jesus. Eu quero dizer que no meu processo da promiscuidade, muita gente era alimentado. Eu conseguia, num termo gíria, dizia, eu conseguia deixar bem muita gente. E Satanás se entristece quando lhe tiram o pão da boca. Eu posso dizer aqui a Mana Edna sem me vangloriar. Muitas vezes eu tinha que bancar coisas que não eram da minha capacidade, mas eu tinha capacidade de fazer, eu fazia. Eu lembro-me de ter ajudado aos casamentos das minhas sobrinhas. Mas quando eu me casei, nos dias que eu noivava, porque eu noivei por 3 vezes, quando eu noivava, ninguém não via a mão de uma contribuição sequer. Mas na minha família era alguém sempre disponível. E sempre que tivesse um aniversário, eu era a primeira para ir com um bolo, para fazer surpresa. Mas nunca alguém na minha vida, se eu fosse completar a idade, aparecesse pelo menos com um galete. Mas eu já percebi que eu era um José na minha família. Sabes que eu lembro-me naquele processo da minha conversão nos primeiros dias, pessoas que eram usadas por parentes meus, familiares meus, para espiar a minha vida e para rirem, dizer, afinal, é aquela que tinha dinheiro, que se dava, que pagava, que era não sei o quê. Mas eu dizia, como é que essa pessoa sabe disso? Porque alguém a informou. Exatamente. Porque essa pessoa não faz parte do meu ciclo. Mas se essa pessoa tem essa informação porque alguém a informou e porque alguém pegou e colocou para me vigiar. Eu, antes de aceitar Jesus, vou responder à questão, mas antes quero dizer que eu vivi coisas que Deus já mostrava que eu tinha que sair daí. Eu lembro-me de ter tido um relacionamento com alguém que tinha muito dinheiro. Eu fui parar em um lugar que eu não conhecia. Minha mãe nem sequer nunca conheceu o sonho, mas eu já fui a conhecer a sonho. Eu fui ao sonho. Eu viajei naquele lugar com aquele senhor que tinha dinheiro. Eu achava que eu seria a princesa, porque ele dizia que queria ter uma esposa e tudo mais. Eu nem sabia que a esposa que ele já teve naquela época já havia maluquecido. Eu disse, mas o que é que se passa aqui? Eu inocente, moça toda bonita, ele comprou roupa para mim, comprou joias, comprou sapato, peruca. Eu Princesa. uma princesa.
naquela época, aqueles tundras e não sei o que, eu disse, olha, eu me dava o prazer de conduzir porque eu obtive a carta de condução aos 19 anos. Ok. Eu aí tinha muita ilusão na vida, eu ia experimentando, vivendo aquela promiscuidade toda, achando normal, me envolvendo com homens casados. E eu ali, eu ganhava dinheiro, eu tinha. E as pessoas faziam o quê? Beneficiavam-se. Eu tinha pessoas ao meu lado, não porque me amavam, mas porque eu tinha de dar alguma coisa, Exatamente. porque precisavam alguma coisa de mim. Então o que uma conversão vai dar a essas pessoas? Não tem nada. Aparentemente, naquela época, ou agora eu posso dizer que não tem nada para eles, mas algum dia vão precisar. Amém. A minha porta vão bater. Amém. Porque eu consigo perceber, tal como José, um dia vendido, escravo, humilhado, depois governador. Amém. Onde é que a família foi? A ele. A ele. É verdade. Então, eu fui humilhada. Fui rejeitada. Achei, isso é fanatismo. Isso é reza a Deus falso. Isso é uma falsa. Essa é uma bandida. Bandida se converte. Bandida nunca deixa de ser bandida. Bandida não se converte. Eu olhava para aquele cenário e dizia, Deus, seja feita a sua vontade. Onde você vai ver humilhação? Pai, te vira costas. Irmãos que podiam te acolher. E naquele meio era o seguinte, e Satanás usava o quê? Sempre que tivesse alguma situação, o primeiro nome que saía é a fulana. Se houve uma conversa, alguma coisa, um problema, o meu nome tinha de sair primeiro. Para quê? Para me acusarem, para terem motivos de me atacar. E para quando me atacassem, tinha uma palavra para me jogar. Quem é você? Você é isso, você é aquilo. Você é uma bandida, você é uma... Ele é um acusador. Ofensas difíceis. Então, mas eu decidi não me importar com os que me perseguem. Amém. A palavra de Deus diz que o inimigo do homem nascerá da sua própria família. Exatamente. Eu não me sinto só, porque eu vejo Deus em todas as coisas da minha vida. Eu vejo a mão de Deus em tudo da minha vida. O que mais me doeu em tudo isso foi quando eu senti que os que estavam a mandar armadilhas contra mim, eu pisei Tala 4 vezes. Eu, Tala. 4 vezes. Meu Deus. Eu disse, não, até isso já não poderia ser. Sabes o que é você vê vermes nos teus pés? Eu tenho vídeos terríveis no meu telemóvel, mas eu não apago porque aquilo me dá prazer de ver. Eu não apago para que o nome de Deus seja glorificado. Eu olho e digo, Deus, esses eram os meus pés. Tu és muito bom. Tu és misericordioso. Tem um problema que às vezes acontece na nossa vida. Nós olhamos mais o problema do que olhamos a Deus. Queremos mais lamuriar do que glorificar a Deus. Deus não precisa nos ver como vítimas, nós não precisamos nos vitimizar perante os problemas, nós precisamos nos posicionar. Ou você diz, chega, eu vou avançar, ou você vai ser moído, porque o mundo não vai se compadecer com as tuas lágrimas. É verdade. O mundo não precisa das tuas lágrimas, aliás, vão aplaudir, vão te rir mais, vão me chamar de acabada. Acabou mal, vizinhas, família. Acabou. Até hoje, pessoas estão à espera de ouvir alguma notícia assim, eu já morri. Mas ele ainda não morreu. Está lá 4 vezes, não tem pessoas que pegaram, está lá 15 dias, morreram. Primeira tala foi numa perna, segunda vez meteram nas 2 pernas, terceira vez colocaram em uma outra perna, quarta vez a tala começou a subir até aqui o corpo todo. Na minha lua de mel, fui à lua de mel com impingem no corpo todo. Um dia antes da lua de mel não tinha impingem. Na minha lua de mel, fui com impingem o corpo todo. Depois da lua de mel, o impingem desapareceu. Eu disse, Senhor, cubra-me com teu sangue. Em nome de Jesus. E eu falei com meu marido, disse, amor, estás preparado? Eu vou tirar a minha roupa, porque eu tive um namoro santificado. Eu tive, graças a Deus, bons pastores, o pastor Zacarias Pinto e a mãe Augusta Pinto. Eu fui orientada por eles, disseram, se você quer aceitar Jesus, viver para Jesus tem que viver com santidade. Para Jesus tem que ter renúncia. Porque quando eu fosse me juntar a um homem, eu tinha logo a pressa, vivia logo com ele. Eu mal me juntava, já
Queria logo viver. Vivíamos, partilhávamos a cama, nos tocávamos, sexo e tudo anarquicamente. Mas eu não sabia que aquilo condicionava a minha vida. Atrasava a minha bênção, porque cada um deles e cada processo que eu saía, eu carregava uma maldição. É verdade. Você não sabe o decreto da família dessa pessoa. Você não sabe o tipo de homem do qual você está a se envolver. Há homens que têm altares terríveis, que não se quebram nem com teu jejum. Você precisa de libertação, precisa de Deus. Eu digo às pessoas, eu digo principalmente à minha irmã, eu digo, Irina, minha querida, cuidado. Amém. O homem conquista com tudo que vem. Yeah. Mas você não sabe o objetivo que está por trás disso, porque às vezes ele nem sequer quer casar contigo. É um objetivo espiritual. Nós, como mulheres, somos reprodutoras e carregamos algo dentro de nós. E há demônios que mandam esses homens para entrar dentro de nós, colocar aquele lixo para reproduzir mais dinheiro. Porque nós somos reprodutoras. Nós já carregamos isso naturalmente. Ainda que você não esteja na palavra, tu podes ter a consciência que és uma reprodutora. Automaticamente, porque isso é espiritual. O demônio sabe disso. Então ele caça. E nós, infelizmente, sem consciência, cedemos. Eu fui cedendo, eu tive relacionamentos que danificaram muito a minha vida, atrasaram muito o meu processo e colocaram condicionamento na minha vida espiritual. Hoje eu digo que sou livre pelo sangue de Jesus, porque eu neutralizei, eu rejeitei. Foi um processo de libertação muito tremendo. Que hoje eu passo. Esses homens cruzam as estradas comigo, eu vejo os carros, porque eu conheço ainda as matrículas, é aquele processo que pronto, que Deus também te permite cruzar com essas pessoas, para que eles vejam que você não morreu. Você não morreu, yeah. E eles, ela, e eu olho, ele está assim. Deus permite. Verdade. E eu digo, Deus, obrigada, porque eu estaria morta. Eu já casei, já me envolvi com supostos servos de Deus que não queriam santificação. Quer dizer, ao bastidor você tem que dizer que estão santificados. Quando você for à igreja, você faz sexo, dorme com mulheres, já estamos a viver juntos. Mas na igreja você tem que chegar separado. Senta aí, não fala que nós dormimos juntos. Já engravidei 2 vezes. Tem que tirar a gravidez, porque você não pode ficar grávida. Servo de Deus, pastor. Eu que estou já confiando, já saí do mundo para me entregar a Jesus. Tive um relacionamento passado, hoje decidi estar com um homem de Deus. Vem me fazer mais isso. Mais uma ratoeira. Mais uma ratoeira de Satanás. Eu disse, não, na igreja não pode. Servo de Deus não pode fazer isso. Eu disse, não é verdade, isso é Satanás. Eu inocentemente caí naquela armadilha. Quando eu continuava a orar, ele disse, para de orar. Está a orar o quê? Está a orar o quê? Está me atrapalhando. Mas você que é o pastor, você que é o servo de Deus, não levanta para orar. Eu que sou apenas a tua ajudadora, estou a orar. Glorifica a Deus, porque você está dormindo essa madrugada, mas eu me levantei para orar. Não, não posso. Naquela casa não é para orar. Meu Deus. Eu orava e pedia, passei a orar daquele jeito, eu dizia, Deus, se não for da tua vontade, me tira daqui. Escrevi na minha agenda, eu disse, Deus, se não for da tua vontade, me tira daqui. Amém. Eu não quero ficar nesse casamento. Se não for da tua vontade, tira-me daqui. E o Senhor foi fazendo aquilo na minha vida. Quando demos a outra notícia que eu já estava gestada, chamei a minha mãe, chamamos mais alguém, mais um testemunho de Deus, foi para lá para falar com ele. Ele disse, eu não quero dar vossa filha. Eu não quero ela. Eu olhei para ela e disse, Deus, eu tenho defeitos. Quem sou eu? Eu olhei para mim e disse, não, aqui tem uma coisa que não está batendo certo. O que é que eu tenho? Eu não sabia o que eu carregava. Porque assim as trevas sabem quem somos. Sim. Mas eles precisam da parte necessária. Nós, se a Mana Edna tiver a unção de cura, a unção de intercessão, e o teu marido não te ver, e ele for das trevas, se tiver a fazer um projeto de Deus, a bênção que ele tiver a atuar na vida de outras pessoas não vai ser por intermédio dele, é por intermédio de ti. Amém. Muita gente ligava e, pastor fulano, olha, o meu sobrinho perdeu, vamos só orar, não sei o quê. Ele falava, olha, vamos só orar para o sobrinho da fulana perdeu, então, não sei o quê. Ele que te falava, vamos orar, está no telefone, está no WhatsApp. Você que está aí, Senhor, faz, acontece.
dia seguinte, 3 dias, 4 dias, a criança apareceu. Oh, glória a Deus. Por isso é que não é sobre a igreja. Por isso é que não é sobre religião. É sobre nós aceitarmos Cristo Jesus, Amém. em espírito e em verdade na nossa vida. Amém. É sobre nós, antes de irmos a alguma igreja, qualquer igreja, nós temos que ter comunhão com Deus. Nós temos que conhecer primeiro quem é o nosso Pai. Porque Deus conhece o pastor. Deus é que rege, é que indica quem é a pessoa certa que nós vamos servir. Mas para Ele nos mostrar quem é a pessoa certa, nós temos que lhe buscar primeiro. Para então Ele mostrar quem é, onde que é a igreja certa, quem é o pastor certo, quem é a irmã fulana, se a irmã fulana realmente lhe adora em verdade ou não. Então não é sobre igreja. E vamos aqui frisar que não é todos os pastores. Sim. Porque a nossa serva teve aqui essa experiência não muito boa. Sim. Mas graças a Deus hoje ela frequenta a uma igreja. Sim. Que Deus indicou por intermédio dele se entregar, adorar Cristo Jesus. É que todos nós os crentes, não é? Os filhos de Deus estamos suscetíveis a passar por isso. Certo. A sermos enganados. Principalmente quando nós temos um propósito. Principalmente quando nós viemos de uma vida promíscua, de uma vida de pecado na rua. Essas são as armadilhas do diabo. Essas são as ciladas do diabo. Para nos mostrar que na igreja não tem nada. Porque aí o diabo estava a maquinar na tua cabeça. Para você pensar, eu estava na rua, estava lá na promiscuidade, estava bem. Afinal, a tal dita igreja que falam também é assim. E foi isso que aconteceu. A tal dita igreja que falam tanto, os tal ditos pastores são esses. Era para criar um reboliço na tua vida. Mas graças a Deus, o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor lhe alcançou. Enquanto ela foi buscando Jesus, enquanto ela foi clamando a Jesus, Deus lhe mostrou realmente a luz. Deus lhe indicou, enviou-lhe uma igreja aonde ela frequenta. Verdade. Não é sobre igreja. É sobre Deus. É sobre Cristo. É sobre nós nos entregarmos. E os meus irmãos estão aí do outro lado. Façam conexões certas com Deus. É verdade. Façam um pacto com Deus. Porque Ele disse para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falar com Ele. No ato de nós termos momento de qualidade com Deus, Deus vai nos mostrar a igreja certa, o marido certo para a nossa vida. É verdade, porque e aquilo foi verdadeiro, porque por conta mesmo desta situação, eu disse, eu já não vou à igreja. Onde é que eu vou adorar? Por que eu vou rezar se na igreja tem essas pessoas? Eu fiquei decepcionada, desiludida, desenganada. Eu disse, não, pronto, aqui acabou. Eu já não vou experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque não existe falsidade. Eu comecei a duvidar das minhas crenças. Eu comecei a ter porque foi mesmo esta pessoa que me colocou as águas. Foi por intermédio dessa pessoa que eu, quando entrei como pentecostal, colocou as águas e disse, como assim? Uma pessoa vem fazer isso com uma outra pessoa que diz amar, mas hoje eu também entendo. Era necessário passar por aqui. Sim. Porque por intermédio desta dor, Deus me colocou sentada. E eu disse, Senhor, dirija-me, fale comigo, aonde eu vou? Eu tinha uma amiga que disse, Susana, depois de algum tempo, ela convidou-me para ir à igreja. Porque depois Deus começou a renovar até as minhas amizades. Sim. Quando você se encontra com Deus, tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Ele o que é antigo, ele tira. Por isso é que diz assim, tem uma frase que diz, quando uma das coisas, um dos sinais que nós notamos nos escolhidos ou os escolhidos, que Deus está a trabalhar, é quando Ele começa, as amizades começam a sumir. Quando as amizades começam a sumir, então o novo de Deus começa a aparecer. Nem que para isso Ele tira todo mundo. É verdade. Que para ti eram os best, que para ti eram os melhores, a minha amiga. Não. Deus ouve conversas que não ouvimos. É verdade. Então a primeira coisa que Ele faz é tirar o teu meio. Porque Ele nos muda a nós para nós mudarmos o nosso mundo, as outras pessoas. Muitas vezes aquelas pessoas não se enquadram. Não se enquadram. Com o nosso hoje.
Então, por isso você sentiu que as amizades estavam aí. É verdade. E nesse dia eu comecei a entender que Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Eu chorei muito, mas eu depois tive um encontro com alguém. Ela disse: Susana, tu precisas ir à minha igreja. Vamos, não preciso que estejas fixa lá, mas que vás a apreciar, porque estamos aqui num processo do setembro da fertilidade. Ok. Fertilidade em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos fazer esse propósito, tu precisas de não sei o quê, muitos propósitos ali. E eu fui participando. Eu fui muito abençoada. Deus falou comigo muito naquele lugar. Eu comecei a adorar bastante a Deus naquele lugar. E quero aqui agradecer também ao pastor Oswaldo Calenga, grande pastor, e a sua esposa. Eu aprendi muito naquela igreja. Fui muito abençoada. Mas só que Deus mostrou-me que eu também tinha que sair daí, que tinha que ir para um outro lugar. Foi um processo. É que, na verdade, Deus tinha um propósito com todo o caminho que eu passava. Amém. E quando eu saio do ministério profético, eu fui para o ministério da palavra. Amém. Hoje, o ministério em que eu estou não tem profecia, só tem palavra. Sim. O lema é restauração do homem por intermédio da palavra de Deus. Glória a Deus. E eu aí comecei a viver a restauração, porque eu ouvia no outro ministério só profecias, mas lá eu comecei a ouvir palavra. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu disse: Senhor, eu não saio daqui. Eu vou permanecer. E eu me disponibilizei para trabalhar para Deus naquele ministério. Fui muito bem recebida e hoje eu vivo ouvindo a palavra. Eu quero dizer que todo o processo que eu passei e que eu tenho passado, porque eu aceitar Jesus em espírito e em verdade requer dor. Porque nenhum lapidador vai pegar a um objeto para lapidar sem bater, sem fazer fissuras, sem quebrar a estrutura. E quebrar dói. Quebrar dói. Quando o oleiro pega o vaso para refazer, ele precisa desfazer primeiro aquela estrutura antiga para fazer uma estrutura nova. Glória. E valeu a pena. Eu, quando entrei no Ministério Trindade, Ministério da Palavra, Deus começou... E a semana em que eu entrei era a restauração, a reforma. Eu disse: mas Deus, a reforma. Deus começou a fazer reforma em mim. Eu fui quebrantada. Deus começou a me tirar de um processo para o outro. Comecei a conhecer Jesus e a palavra de Deus começou a alimentar o meu espírito. E eu só conseguia chorar na presença de Deus. Sabe quando o Espírito Santo fala contigo tão alto, e os teus arrependimentos começam a subir como um fogo que está ardendo no teu coração e você começa a dizer: Senhor, eu fiz isso. Como eu fui capaz de ser essa pecadora? Como eu fui tão promíscua? Como eu fui tão impura? Como eu não te conhecia? Deus, eu queria te conhecer antes. O mundo queria me roubar de ti, Jesus. É tão prazeroso estar na tua presença. Eu, quando fico na presença de Deus, eu não consigo mais sair. As pessoas olhavam para mim porque muita gente naquele ministério adora do jeito que quer, mas eu comecei a adorar de uma forma diferente. Mas quem é essa moça que se joga, que abre as mãos e só quer gritar? Yes. Quem é essa que quando adora não quer saber se vai andar de joelhos, se vai se sujar? Amém. O Satanás queria roubar isso. O Satanás queria roubar a adoração de Deus. O Satanás não precisa de nós. O Satanás não precisa de nós. Verdade. O Satanás precisa roubar a adoração de Deus, porque Deus vive em nós. Jesus. Nós nascemos com um objetivo para adorar a Deus. Você procura a tua missão não está longe, a tua missão está dentro de ti, é glorificar a Deus. Quem vem para roubar, matar, destruir é o Satanás. Estás na fome, estás na dor, vai passar, porque Deus é aquele que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Clame, adore. Na adoração Deus vem para nos dar vida. Amém. Amém. Na adoração Deus vem para nos restaurar. Quando não adoramos, Satanás nos coloca a lamúria. Quando não adoramos, Satanás nos coloca o desgosto, a depressão. Quando não adoramos, Satanás quer tirar nossa vida. Yes. Quando não adoramos, Satanás nos distancia de Deus.
Satanás é astuto, Satanás não precisa de nós, Satanás precisa do que temos, o que está dentro de nós, o que carregamos. Satanás usa as pessoas. Você não é importante para Satanás, acorda. Nenhuma mulher que se entrega à promiscuidade viverá vitoriosa. Porque diz a palavra de Deus que as consequências do pecado, Jesus. Oh, Senhor Jesus. As consequências do pecado são inúmeras, os inocentes também vão pagar. Verdade, A tua filha, o teu neto que não tem nada a ver, vai pagar por isso, você vai se sentir bem com isso, deixa agora. O pecado atrasa o projeto de Deus. Deus só precisa que conhecemos a palavra, que mergulhemos na presença dele, que nos entregamos em espírito e em verdade. Hoje, se alguém se levanta para dizer, Susana, você não é serva de Deus, e dizer, você não adora a Deus em espírito e em verdade, eu digo, vai e fala com meu pai. Amém. Pergunta quem eu sou. Yes. Hoje quem me chama e diz, Susana, você, eras aquilo do passado. Eu digo, eu não me envergonho do meu passado. Amém. Eu agradeço pelo meu passado. Glória. Porque hoje me fez encontrar quem eu sou. Amém. Jesus. O meu passado não me envergonha. Em nome de Jesus. Porque o meu futuro, Deus. Glória. Jesus. Eu sinto o tamanho de todas as minhas dificuldades não vão superar o tamanho da bênção que eu tenho para receber. Amém. Quando aceitei Jesus, Satanás começou a colocar fome, mana Edna. Eu comecei a não ter dinheiro nem sequer para Mudex. Já cortei a minha blusa para fazer de penso. Você sabe o que é você ter um filho e não ter dinheiro para sustentar? Yeah. Meu filho estuda, pergunta se estuda onde? Em um colégio que eu, por mim, não teria capacidade de pagar, mas Deus é quem paga. Oh, Deus. Deus é quem paga, porque o pai do meu filho não paga o colégio. Deus usou alguém e disse, Susana, eu vou pagar. Uma mulher de Deus, eu vou pagar para o teu filho estudar. Amém. Glória a Deus. Eu não oro Deus vivo. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem o meu socorro. Oh, então. glória. Deus proverá. Deus é a nossa provisão. Obrigado, Jesus. Deus é a nossa provisão. Obrigado, Jesus. Deus, mana Edna, é a nossa provisão. Ele é a própria provisão. Satanás queria que eu colocasse Deus como uma das opções. Yes. Mas quando ele percebeu que eu escolhi Deus como a única opção, ele ficou maluco. Satanás ficou maluco. Disse, vou te prender na fome. Documentos para emprego não me chamam. Eu lembro-me de ter trabalhado para um canal digital como apresentadora de um programa sobre saúde. Trabalhei durante algum tempo, apresentei um programa sobre saúde no YouTube, perdão. E este canal é um canal conhecido e eu era remunerada. Mas Satanás colocou uma condicional aí. Enquanto trabalhava, não conseguia ter lucros. O dinheiro que eu trabalhava ficava na estrada, mana Edna. Eu, quando chegava ao final do mês, já não tinha dinheiro e ainda emprestava dinheiro. E tinha que devolver o dinheiro emprestado. Vou fazer o quê? Mana Edna, Satanás. Satanás é astuto. Satanás precisa entender que existem pessoas que não largam a orla de Deus. Eu decidi não largar a orla de Deus. Eu sei que eu tenho vivo. Eu sei que existem decretos familiares. Eu sei que existem altares familiares. Amém. Mas não há altar que o meu Deus não pode quebrar. Em nome de Jesus. Não há rocha que o meu Deus não consegue quebrar. Não há corrente. Eu um dia me ajoelhei e disse, Deus, me amarraram aonde? Senhor, fizeram aonde? No tronco. Onde? O tronco o Senhor consegue desfazer porque o Senhor é que fez as árvores. Exatamente.
Senhor, me meteram na rocha. Debaixo de uma rocha escreveram meu nome e enterraram aí. Senhor que fez as rochas. Em nome de Jesus. O Senhor consegue remover e desfazer. Glória. No mar, Senhor, o Senhor conhece as profundezas do mar, diz a tua palavra. Senhor, tem o domínio sobre todas as coisas. É onde me colocaram, Senhor. Fizeram feitiço de quê? Onde eu coloco o nome meu, não me chamam no emprego? Não tem emprego para a Susana. Eu fiz comunicação social e imagem. Amém. Eu consigo dizer que eu tenho dons que muita gente não tem, mas que trabalha em grandes lugares. Eu digo, Deus, mas como assim? Eu dizia, mas Senhor, o que é que se passa? A vontade de trabalhar eu tenho nas mãos. A vontade de querer fazer alguma coisa, Deus colocou nas minhas mãos. Amém. Eu sou muito próspera e sempre que eu estou com alguma coisa para fazer, produz. Em nome de Jesus. Reproduz. Deus colocou aquilo. Eu tenho que fazer um negócio tão pequeno, tão pequeno. Deus faz multiplicar. Aquilo é automático. Amém. Mas Satanás vem roubar, vem colocar doença. Vem colocar dificuldades. E eu comecei a perceber, é um jogo. Porque se eu me aprofundar, se eu me apegar nas necessidades, eu vou abandonar o meu Deus para ir bater a porta da promiscuidade. Exatamente. E se eu ligar a um passado, ele vai me dar dinheiro, mas ele vai precisar de algo em troca. Exatamente. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Que pode fé é esta? Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Ai, Deus. Deus definitivamente não é homem para que minta. Não. Nem filho do homem para que se arrependa. Não. Porque eu me lembro que Deus disse, minha filha, todos vocês têm uma história para contar. Glória a Deus. Principalmente uma história comigo. Amém. Então eu preciso de ver os meus filhos a glorificarem o meu nome. Eu preciso de ver os meus filhos a testemunharem o meu nome. Eis aqui uma serva de Deus. Glória a Deus. Que está a testemunhar, glorificar o nome desse Deus. Que apesar de todas as dificuldades que ela passou, todas as barreiras, todas as quedas, até fome, doença, o que ela não passou? Mas o socorro dela veio do Senhor. Glória a Deus. A fé dela não parou. Só cresce a cada dia que passa. Só cresce, só aumenta. E ela está aqui a testemunhar. Eu sei, eu sinto que esta porta que ela quer que se abra, esta porta de emprego e mais outras portas, irão se abrir na vida dela. Porque ela está aqui a glorificar o nosso Pai. Aquele que é o dono do ouro e a prata. Aquele cujo ela renunciou ao mundo. Largou o mundo, largou a promiscuidade. Largou a vida fácil, largou o pão, largou a boa casa, largou os carros, largou tudo para aceitar, para servir Jesus. E nada está perdido na vida dela. Ela continua linda. Ela continua linda. Hoje uma mulher sarada, independentemente de todas as doenças, enfermidades que o diabo tentou meter no corpo dela. Hoje ela está aqui, é serva de Deus. E eu sei que ela ainda vai testemunhar muito e vai glorificar muito, porque Deus vai continuar a fazer coisas na vida dela. Deus vai continuar a operar maravilhas na vida dela para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Que pó de fé é este? Glória a Deus. Estejam atentos, estejam aí do outro lado. Não esqueçam de partilhar. Não esqueçam de seguir, subscrevam a nossa página no YouTube. A tua partilha vai salvar, vai levantar, vai curar, vai fortificar a fé de alguém que está aí do outro lado. Ai, minha serva, É verdade. louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por tudo que Ele tem feito na tua vida e por esse momento todo, esse tempo, essa fase, essas dores todas que você passou. Ele nunca te abandonou. Glória a Deus. Ele sempre esteve contigo. Sempre. Por isso Ele te trouxe até aqui, É verdade. neste programa que é dele, É dele. para glorificar o nome dele e para te dizer que uma nova fase, uma nova era na tua vida se inicia. Confirmação. Em nome de É uma Jesus. confirmação. O que é fé para ti, minha serva? Ah, glória a Deus.
Fez. Fez esperar. Fez esperar naquilo que nós não sabemos se vai prosperar. Fez investir confiança naquilo que nós não conseguimos apalpar. As pessoas perguntam, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Deus está aqui. Deus é aquela força que está dentro de nós. Fez-se permitir ouvir Deus falar. Que você, minha filha, está a passar pelo deserto. É um caminho, porque eu estou a acompanhar, estou junto. Eu estou junto. Lá à frente já preparei a saída, porque eu sou o exit. Oh, glória. Eu digo sempre que enquanto nós vivermos e confiarmos e acreditarmos em Deus, essa fé que está dentro de nós, que é mais do que uma lâmpada que não se apaga. Enquanto nós estivermos apegados a Deus, nós temos muita coisa para viver. Porque aquele que prometeu, começou a boa obra, é fiel para com. Amém. Deus ainda vai fazer infinitamente mais. Nós vamos voltar aqui. E esse pó de fé vai se multiplicar, vai crescer e vai trazer muitas almas para Deus. Vai levantar servas, porque há mulheres que ainda não se conhecem, não se identificaram. Eu me identifiquei logo o primeiro dia, eu disse a Mana Edna, eu escrevi para a Mana Edna, porque eu me identifiquei, eu disse, é isso que Deus estava a me falar. Eu me perguntava, Deus, tudo o que eu vivi tenho que falar, mas vou falar como, aonde? Porque o Senhor é para mim, como eu vou explicar? Porque a minha igreja é um ciclo fechado. Mas como é que eu vou fazer isso chegar ao mundo? Que tu és um Deus que faz infinitamente mais. E que o deserto é um caminho, mas não é um lugar de permanência. Deus é aquele que abre caminho onde há águas. Amém. Deus deu vida a ossos secos. Deus chamou Lázaro. Depois de 3 dias que cheirava mal. Eu ainda não estou morta, não estou a cheirar mal. Como eu não poderei sair para fora? Eu sairei para fora. Porque Lázaro, Deus não chamou Lázaro morto ressuscitado. Deus chamou Lázaro, vem para fora. Deus vai chamar Susana a sair para fora. Você que está ali em casa, sai para fora. O mundo, o demônio. Deus diz que o mundo jaz ao maligno, mas vós sós de Deus. O mundo está sob o domínio, mas nós pertencemos a Deus. Então, quando nós pertencemos a Ele, a nossa confiança tem que estar a Ele. A fé é isso, confiar a quem nós fomos chamados. Com água, com fome, sem pão. A fé não é quando você tem carro para ir testemunhar. Eu digo às pessoas, parem de só glorificar a Deus e testemunhar carros e casas. Testemunhem livramento. Testemunhem permanência de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é amor. Deus cumpre todas as suas promessas e nos faz viver o sobrenatural. Amém. Mas tudo isso passa por um propósito, um processo. Árduo, sim, é árduo. Porque eu comecei a entender, hoje eu olho para mim, eu fico parado e digo, por isso que Deus sentiu a dor. A cruz doeu. O Calvário doeu. Sim. Mas Deus sabia que aquilo tudo tinha que acontecer. Ele tinha tudo para mandar um exército para destruir aquilo. Mas Ele permitiu, Ele aceitou. Aceitar. Passar. O segredo está em aceitar. Só tem vitória quem aceita. Não vamos encurtar o processo. Uma amiga veio e disse, Susana, eu estou a passar por um problema, meu marido me traiu, não sei o quê, situações difíceis. Eu disse a ela, e o que é que você está a fazer? Estou cansada, eu vou deixar ele. Ele disse, está bem. Se for da vontade de Deus, amém. Mas se não for da vontade de Deus, você precisa se posicionar. Porque não é sobre ele. Muitas vezes Deus usa circunstâncias nas nossas vidas, não sobre as pessoas que nos fazem mal, mas sobre como nós vamos nos posicionar mediante aquela circunstância. Será que vamos trair também porque somos traídas? Será que vamos jogar a toalha porque nós somos maltratados? Não. Porque Deus não precisa testar o pecador, porque Deus já sabe que o teu marido é pecador, é impuro. Deus conhece ele. Mas Ele quer saber, será que você mesmo serva? Como é que uma serva se posiciona?
Ah, vou lhe mostrar que eu tenho amigos. Já paravas. Já se posicionavas. Onde é que está o teu Deus? O que é que Deus ia pensar sobre ti? Você tem que parar e perguntar o que é que Deus pensa dessa situação. Como é que Deus agiria no meu lugar? O que Jesus faria? O que Ele faria? Se nós somos modelos, nós somos o que? Imagens e semelhança de Deus. Quem é o nosso modelo? Cristo, porque Ele é o cabeça. Nós vamos à igreja não para sermos as mesmas pessoas, não cauda. Nós vamos à igreja para nos tornarmos cabeça. Nós oramos para os nossos filhos, consagramos que os nossos filhos se tornam cabeça e não por cauda. Que onde eles forem, que a terra lhe seja dada por herança. Mas você vai ser herdeiro do que se você não se posiciona como cabeça? Como é que você não imita Jesus, mas você quer que Jesus atue nas tuas circunstâncias? Deus favorece o oprimido quando ele sabe que o oprimido está na condição da opressão. E ele localiza o opressor. Não é você que vai localizar o opressor. Amém. Nós precisamos estar na condição de desfavorecidos para que Deus nos favoreça. Para que a graça dele nos alcance. Então você, teu marido te trai, mas tem quem te envia dinheiro. Teu marido te trai, mas você tem que te enviar saldo. Você tem que estar desfavorecida para que Deus seja a teu favor. Deus vai falar, não, você está a fazer essas coisas. Como é que eu vou agir na tua vida? Você ainda é promíscua. Você ainda tem outros contatos. Você, quando precisa de socorro, você ainda liga para outra pessoa. Você não liga o teu joelho no chão. Você ainda tem eu como uma das opções. Eu quero ser a única opção. Amém. Deus nos convida, nos nossos problemas, nós temos que entender, é um convite que Deus vem fazer. Susana, fulana, Deus tem que ser a única opção. Dói muito. O processo dói muito, o processo machuca, o processo parte, o processo desmonta, o processo deixa seca, o processo deixa desfigurada. Mas o renovo de Deus... O renovo é maravilhoso. Mas o renovo de Deus, as pessoas olham para ti, você sai para a rua. Essa tem muito dinheiro. Quem é o marido dela? Essa parece que está muito bem de vida. Sim. Deus confunde, até os teus inimigos não entendem porque Deus te coloca Exato. uma imagem. Deus te transforma, Deus te renova. Mana Edna, eu choro para agradecer a Deus. Eu choro para reconhecer a grandiosidade de Deus na minha vida. Acho que se fosse contar das vezes que eu pudesse morrer, eu ia dizer, já ia morrer umas 1000 vezes. Uma vez eu estive a passar em um lugar... Ah, Deus é tão lindo. Eu peguei uma moto. Eu saía de um lado para o outro. Vinha um caminhão em alta velocidade. O caminhão vinha tão acelerado naquela paragem e tinha motoqueiros e outras pessoas, porque eu tinha já que descer naquela paragem. O próprio motoqueiro me perguntou. O caminhão veio para bater no motoqueiro. Eu só sei que a velocidade dele não era para bater simplesmente a parte de trás do pneu do motoqueiro. Era para nos desfazer. A mão de Deus. A misericórdia de Deus. A bondade e misericórdia de Deus te seguirão todos os dias da tua vida. Diz a palavra do Senhor. Então, Deus cumpre a palavra dele aos seus servos. O motoqueiro parou e disse, moça, a tua igreja onde? Você ora onde? Eu disse, não é sobre igreja. Não é sobre igreja. Amém. Não é sobre o meu destino. É sobre o que está dentro de mim. Porque aquele que está em mim é mais forte. É maior do que aquele que planifica no mundo. Fazem consagração nas estradas. E eu sou muito astuta. Eu quando saio de casa, eu ando com as mãos assim. Eu saio da porta de casa, eu já ando com as mãos abertas. Eu começo a dizer, Senhor, eu estou a andar. Se consagraram na madrugada, eu estou a desconsagrar nesta hora. Senhor, eu não sou qualquer um, eu sou tua serva. Verdade. Os entrocamentos, os cruzamentos. Tudo o Senhor está a consagrar. Eu não estou a andar sozinha, porque eu sou princesa, eu tenho seguranças. Amém. Senhor, onde eu estou a andar, o Senhor está lá à frente. Amém. Me deixa chegar no destino para que eu regresse também. Em nome de Jesus. O Gabriel precisa de uma mãe com vida e saudável. Pai amado, não importa a armadilha, o Senhor consegue remover. Eu desconsagro. Satanás, eu
carro quis entrar lá no desvio. Eu ao sair de casa, ainda lembro-me há 3 dias. O taxista quase que entrava lá naquela vala de lá do desvio. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Ele parou, ficou a respirar e disse, meu Deus, quem está a orar aqui? Eu não respondi. Eu fiquei assim, todo mundo a tremer, a dizer, não sei o que. Eu fiquei assim, parada assim, com a cara no banco, eu não me mexi. Eu disse, Deus, eu te conheço. Ainda que esse carro desse voltas, eu ia sair ilesa. Em nome de Jesus. Eu tenho as minhas pernas bonitas. Em nome de Jesus. Porque eu tinha tala e ninguém consegue perceber que eu já tive tala. Eu estive num bloco operatório, eu ia morrer, mas eu não morri. Eu já passei fome, dificuldades, eu não morri. Não tem alguma coisa que me vai tirar a vida. Eu só vou sair desse mundo quando o Senhor disser, Susana, cumpriste o meu chamado e agora tu vais. Eu não tenho medo de outras coisas. Amém. O bruxo que me persegue, ele está a gastar feitiço. Amém. Glória a Deus. O inimigo que se levanta, ele vai só se levantar para cair. Glória. A prisão que eles fazem, porque assim, quanto mais a gente ora, mais os inimigos se unem. Sim. Porque assim, se o exército era de 10, a tua oração é tão fervorosa que mata os inimigos. Mas eles chamam-se, procuram na tua rua. Quantas pessoas odeiam a fulana? Sim. Na tua família, quantas pessoas não querem a fulana? Na família do teu ex, o teu passado, aquele que você lhe deixou. Reúnem-se todos, é verdade. Nós temos muitos inimigos que verdade. nós não conhecemos. Por isso que eu oro, Senhor, age contra aqueles inimigos declarados e não declarados. Amém. Porque Amém. nós não sabemos. Há pessoas que passam conosco, reem conosco, já declararam-se nossos inimigos e nós não sabemos. Não sabemos, é verdade. No espírito, no mundo espiritual, sim. Estão olhando nossos filhos, tem botar eles a abençoar, estão eles a amaldiçoar. Yes. Nossos filhos estão na escola, estão a tocar na cabeça, estão a querer impedir. E eu já consagro tudo. Deus me dá uma ousadia. Yeah. Eu fico com o espírito que eu falo, Deus, o teu Espírito Santo me usa. Eu antecipo tudo. verdade, Quando o verdade. Satanás tenta fazer falência, Já encontra falência, selado. código inválido. Yes. Tenta mais o código inválido. Yes. Por isso que Satanás só tenta. Na minha vida ele só tenta. Glória. Não consegue. Oh, Deus. E eu digo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. 2 semanas antes do meu casamento eu fui sequestrada. Eu noivei no meu casamento, porque Satanás pensou que eu não fosse me casar. Ele apertou. Deus disse, eu é que abro o caminho. Fizemos um trabalho de libertação. Vamos ver se não vai casar. Casei. Mas antes do meu casamento, o que Satanás fez? Fui sequestrada, abusada. O gatuno levou o anel de noivado. Deus. E eu naquele mesmo dia eu já sabia que aquilo não era sobre a pessoa que lhe usa. Ele só foi um instrumento. Eu sabia que tinha um espírito sobre ele. Porque ele quando pegou a arma, porque ele quis me matar, ele pegou a arma, ele disse... E eu naquele carro, Deus estava a me usar para levar a palavra, porque naquela manhã, eu saía da minha casa às 4h45, 5 horas já estive no 11 de novembro. Eu ia para a igreja, porque estávamos num processo de oração e libertação. Porque aquilo começa às 6h e eu tinha que sair de casa antes. Eu já tinha consagrado o meu caminho. Eu não fiquei com dor pelo que aconteceu. Eu agradeci pela vida que Ele não tirou. Porque se eu não tivesse ido ao encontro de Deus e Deus não tivesse andado comigo, eu estaria morta. Meu Deus. O marginal parou e ele disse, táxi, bem fica à direito. Disse, ok, eu quero esse táxi. Tinha outras pessoas no carro, já era um conluio. Disse, meu Deus, vou pro táxi. Mas ele disse, olha, como eu tenho de buscar umas senhoras que estão aqui na curva, perto da TPA e tudo mais, aqui na curva de Camama, e depois entro pelo Patriota, não tem problema, por favor, todo mundo, não tem problema, já eram todos combinados. O meu coração, Deus já disse, aqui vai acontecer alguma coisa. E eu comecei a ministrar, eu disse, olha, eu não vou trabalhar, hoje é sexta-feira, eu vou para a igreja. E eu gostaria muito que vocês tivessem um encontro com Deus. Eu, naquele momento, eu já sabia o que ia acontecer, mas eu comecei a ministrar. A minha vontade agora é deixar para vós um convite. E Deus precisa de vocês. Eu fiquei a ministrar para eles.
O moço, ele poderia fazer muito mais, porque eles tinham até sacos cadavrinos no carro, porque eu acho que aquele era um processo de tirar órgãos ou alguma coisa. Deus. Eu ministrava a palavra para eles. Eles podiam fazer muito mais. Naquele dia ele entrou para aquele lugar desértico, num lugar assim escuro, numa tagala, aquele lugar daí do arquivo histórico, tem aquelas ruas. Sim. Ele entrou para aí e ele disse, tira só toda a roupa. Moça, tira toda a roupa. E eu no meu coração comecei a orar, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam todos os dias Da minha vida. Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor... Eu falava, eu me mijava, eu me urinava naquele momento. Os marginais começavam, moça, baixa. Eu disse, olha, na minha pasta só tem a Bíblia, está aqui. Mostrei a Bíblia. Eu não quero isso, jogaram a pasta para ali e tal, mas dentro da minha Bíblia tinha o meu telemóvel. Porque naquele dia chovia tanto, e eu tinha que pagar, amarrei o telemóvel num saco, era numa manhã e chovia muito. E pus dentro da Bíblia, e pus a Bíblia em um saco. Eu disse, eu só tenho aqui a Bíblia, nessa pasta que eu estou a levar uma pastinha pequena, só cabe a Bíblia. Eu só tenho, não quero isso, pegaram, jogaram para fora. O que você tem mais aí? Tira tudo, tira os anéis. Eu disse, semana de noivado, eu noivei há dias, não posso tirar. Tira isso rápido, tira. E entreguei. Eles concluíram o ato. Não conseguiram me levar. Ele pegou a arma. Ele carregou a arma. Não conseguiu disparar. Ele só disse, olha atrás, olha daí. Nós estamos aí, você não olha atrás. Não olha. Me jogaram aí na lama, muita lama, aquele lugar. Eu sem roupa, toda sem roupa. Não olha atrás. Ah, Jesus. Eu fiquei. Era para que eu não glorificasse Deus. Eu fiquei naquele lugar, abandonada. 5 horas e 5 minutos. Eles foram-se embora. Jogaram a minha pasta para lá. Eu me levantei daí, eu os olhei, eu disse, eu tinha que dizer, Deus, por que fizeste isso comigo? Eu disse, Deus, obrigada, Senhor. Glória a ti, Jesus. Estaria morta. Onde é que estaria o meu filho? O tipo de família que eu tenho, sem o Gabriel, sem a mãe, o que é que seria dele? O tipo do mundo em que estamos, eu sem orientar o meu filho, quem é Deus, o que é que será dele? Porque eu digo, Deus, eu tenho um propósito, eu tenho que ensinar o meu filho os teus caminhos. Todos os dias eu ensino o meu filho os caminhos de Deus. Para que ele não se perca e encontre só refúgio em Deus. Eu hoje fico doente, eu não sei o que ligar numa família. Não tenho aonde ligar, eu ligo o meu telefone para o céu. Eu ponho o meu joelho, eu digo, Deus, seja a minha provisão. Até a própria doença às vezes me foge, porque ele já sabe que eu quando fico doente, muitas vezes eu faço medicação. Eu quando fico doente, a farmácia não me conhece. Não faço medicação. Eu adoeço muito. A própria doença às vezes me rejeita. Porque eu digo, Deus, eu não tenho dinheiro, você que cura, você que sabe todas as coisas, eu estou aqui. Fico 2, 3 dias, já me levantei, já estou fazendo as minhas coisas, também não quero mais saber se a febre está doente, não quero saber. Coloco as mãos do meu filho, no meu filho, eu digo, Deus, cubra ele com teu sangue, para que nenhuma enfermidade chegue sobre ele. O Senhor sabe as nossas escassez, e nesse mundo, se não tivermos o dinheiro, nós não conseguimos curar alguma doença. Mas como o Senhor é o médico dos médicos, seja o Senhor. Eu consagro meu filho todos os dias. Naquele dia, quando saí daquele processo. E conta, eu vou dizer o quê? Saí daí para ir para casa. Quando fui naquele processo da violação e o sequestrador me abandonou. Eu saí nua daquele lugar. Andei até as estradas. Saltei 2 estradas, saltei a estrada que ia direito para o Camama e a estrada que voltava para ir para o Benfica. Eu saltei, fui para o lado da TPA e eu fiquei de joelhos. Olha, eu digo, hoje em dia, eu já não consigo julgar alguém que se encontra nua na rua. Você não sabe o que ela passou. Se foi abusada, se foi perseguida, alguma coisa aconteceu, você não julga, pega um pano e cobre. Eu sem roupa naquele dia. Eu pedia socorro na estrada, o carro não parava. Lembrei-me da pasta que dentro da Bíblia tinha o meu telefone. Liguei, uma irmã estava vindo à igreja, porque eu não aceitava andar com aquele grupo, porque normalmente eles atrasavam.
Ah, estamos a passar aqui para a entrada do Camama, estamos aí, olha, nem mais vem para aqui. É me pegar, me cobrir. Mas também Deus já sabia o que ia acontecer. A pastora liga para mim, Susana, estás aonde? Eu fiz o áudio, eu disse o que aconteceu. Ela disse, estás aonde? Eu estou a ver, ninguém se movimenta, eu estou a vir para a igreja. Cheguei na igreja, de joelhos, girei a igreja de joelhos. Às vezes escandalizar, mas o que é isso? Essa moça está fazendo o quê? Vocês não sabem onde Deus me tirou. Não critica! O agir de Deus na vida das pessoas é individual. Eu naquele dia fiquei de joelhos, saí do meu lugar até o altar, voltei, girei, eu voltei de novo de joelhos. As pessoas falaram, mas o que é isso? A moça está muito escandalosa. Vocês não sabem. Que Deus fez na minha vida. Aconteceu aquilo, mas Deus me permitiu que eu estivesse no culto. Amém. Eu poderia dizer, eu não quero mais Deus. Estou cansada desse Deus, me faz viver coisas tristes. Quem é que passa por aquele processo e não fica com depressão? Eu não tenho mais medo de arma. Deus já me fez sentir a frescura de uma arma. Eu tenho medo de arma. Eu hoje acredito que mesmo que o meu inimigo vier com uma arma, ele não vai disparar. Não vai. Porque o meu Deus não vai permitir. Amém, amém. Que pó de fé é este? Ah, Deus amor. Todos nós temos uma história para contar, definitivamente. Adeus. Eu creio. Eu te amo, Amo-te serva mais. Susana. Amo-te mais, minha mãe. Eu te amo, eu te admiro muito. E sei que Deus não nos uniu como pessoas, mas sim por um propósito. Espiritualmente já aconteceu. Em nome de Jesus. Estamos a concretizar. Você é uma mulher especial. Você é uma mulher de força, uma mulher de garra. Uma comandante Glória a Deus. em espírito. Glória a Deus. Senhor seja louvado. Glória a Deus. Ele não permitiu que te ferissem. Glória a Deus. Não permitiu que te machucassem. Glória a Deus. Para estares aqui hoje a glorificar o nome dele e a momentos que só você e ele sabiam. É verdade. Eu sei que você, o Senhor está aqui a falar tudo isso que você falou porque ele autorizou. Ele autorizou. Eu sei. Eu falei ele faz com questão que você fale porque você, juntamente com a tua história, vai levantar outras É pessoas. verdade. Ai, o que é bom dura pouco. Glória a Deus. Dura pouco. Fiquem ligados ao canal. Mais uma vez, o Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Ordem. Não se esqueçam de partilhar. Não se esqueçam de subscrever a nossa página no YouTube. Partilhem. Sugerem a página às outras pessoas. Porque a tua partilha vai e está a salvar vidas. Até o próximo Pó de Fé. Beijinhos nos vossos corações. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. Amém.